Bom dia, gente. Eu hoje estou aqui num momento alegre. Eu estou desde ontem muito triste. Eu sou uma pessoa que, quem me conhece sabe do profundo amor que eu tenho pelos animais. Eu não sei como esse processo ocorreu dentro de mim. É uma coisa que eu não tenho muita explicação. O fato é que desde 2002, 2003, quando eu passei a ver em Balneário Camboriú tantos animais pelas ruas, abandonados, em sofrimento, despertou uma coisa dentro de mim, um senso de compaixão, e eu passei a ver a causa animal com outros olhos, e desde então eu tenho me empenhado numa luta ferrenha em defesa deles. Fundei uma ONG, a Viva Bicho, em Balneário. E na minha casa, lá, eu ainda tenho no momento 15 animais, todos resgatados das ruas, do abandono, da crueldade humana. Eu vi de tudo, todo tipo de sofrimento que vocês podem imaginar. Eu sei que, principalmente no início, muitas pessoas diziam: ela é louca, por que não cuida de criança? Por que não cuida de velho? E eu respondo: já cuidei e cuido até hoje. Fui enfermeira pediátrica e ainda hoje, mesmo aposentada, acompanhando os casos que eu vejo na televisão de assassinato, de crueldade, de violência sexual contra crianças, a minha indignação e o meu sofrimento é o mesmo que eu sentia quando eu era enfermeira, a mesma raiva que eu tinha de quem cometia essa violência contra as crianças. Eu ainda choro, o meu coração se parte quando eu vejo bebês sendo violentados, mortos por aqueles que deveriam cuidar deles. Mas os animais não têm voz. As crianças, eu não sei o que vão ser quando crescerem. Podem ser boas pessoas, podem não ser, né? Crianças, se sobreviverem. Os animais não. Eles serão sempre inocentes. Eles estarão sempre à mercê da crueldade do homem. Como vocês já viram em outros vídeos meus, que eu mostrei aqui o meu condomínio, onde eu moro agora, em Pomerode, eu disse para vocês que logo ao lado tem um pasto enorme com um rebanho, né, as minhas coleguinhas, e eu acompanho a vida delas pela janela do meu quarto, por todas as janelas do meu apartamento. Eu vejo quando nasce bezerrinhos, acompanho o crescimento. E há exatamente 2 semanas, era o sábado, estava chovendo. Eu não tinha visto de manhã, mas o meu marido tinha visto sim, que lá no meio do pasto parecia ter um bichinho caído. Mais tarde, eu peguei o meu binóculo, porque eu tenho um binóculo, eu digo que eu tenho um observatório da vida animal aqui em casa. Eu vi que tinha um bezerrinho marrom caído no chão embaixo de uma árvore, recém-nascido. A mãezinha não estava com ele e ele estava debaixo da chuva. Ele devia ter nascido aquela noite. E talvez por ele ter nascido com algum problema, porque ele era bem pequeno, a mãe não ficou com ele. Fiquei muito agoniada com aquilo, ele não conseguia se levantar. Eu fui atrás do dono do terreno, que é arrendado, e consegui entrar em contato com o dono do gado.
E já à tarde, ele veio e trouxe a mãe, eu acho, porque mais tarde ela estava ali com ele, depois os dois, ele conseguiu se levantar e foram para o estábulo. Acho que era o bezerrinho mais lindo que eu já vi, porque antes só tinha gado branco. Eu não sei definir qual é a raça de um ou de outro. Depois houve uma mistura com um gado marrom. E durante as semanas que se seguiram, eu acompanhei a evolução desse bezerrinho. Ele não cresceu muito como os outros, os brancos, que habitualmente crescem e se desenvolvem muito rápido. Ele não. Ele continuava pequenininho, mas alegrinho. Andava correndo pelo pasto atrás da mãe. Lindo. Acho que foi o mais lindo de todos que eu já vi. Todo marronzinho, as pernas traseiras bem branquinhas e uma mancha branca bem aqui na testa. Eu fiquei feliz porque eu achei, depois do nascimento dele, que ele não ia sobreviver. Mas ele sobreviveu. Até ontem, sexta-feira. Na quinta-feira eu ainda o vi correndo pelo pasto, saltitando, porque a gente não imagina, mas gado corre e os filhotes brincam. Brincam como os cachorros, como os gatos, filhotes. E ontem de manhã o meu marido viu, mas não comentou comigo, que ele estava estranho lá no meio do pasto, se contorcendo. E não demorou muito, eu estava aqui, exatamente nesse lugar, na minha varanda. Eu comecei a ver passar muitos urubus, muitos. Uma revoada de urubus. Fui até o quarto, peguei o binóculo e vi que ele estava caído no meio do pasto e os urubus tudo em cima. Ele tinha morrido subitamente. Óbvio que eu estou acostumada com a morte. Eu convivi com ela a minha vida inteira como enfermeira. E também vi muitos dos meus animais, dos meus cachorros, que eu cuidei, também morrer de todas as formas. Só esse ano que passou, eu perdi 3, 2 por velhice e uma numa briga. E ver aquela imagem daquele bezerrinho sendo devorado pelos urubus, aquilo acabou comigo. Eu fiquei ali olhando com o binóculo e a mãe não estava. Mais tarde, perto do meio-dia, a mãezinha veio até ali, onde ele já estava sendo devorado. E, como toda mãe, a gente pensa que bicho não sente. Bicho é um ser senciente. Ela ficou ali, no meio dos urubus, olhando para o seu filhote morto. Depois de um tempo, ela saiu, foi caminhando em direção ao estábulo. E o touro, que com certeza era o pai, foi acompanhando os dois, sozinhos, caminhando. Todo o rebanho longe. Andavam um pouco, paravam. E mais tarde, já no final da tarde, ela estava de novo lá. Ela voltou para velar o seu filho, seu bichinho. E novamente ela ficou ali. E acho que ficou ali a noite toda. Hoje de manhã, quando eu acordei, a primeira coisa que eu vi foram
os urubus, de novo, comendo, e ela um pouco afastada. Ainda há pouco eu voltei, ela estava lá, bem no meio. Abaixava a cabeça, se abaixava. Eu acho que ela lambia sua cria, já despedaçada. Ainda consigo ver as perninhas brancas dele. Eu não sei. Eu queria entender o que se passa, porque eu sei que um dia ele ia morrer como todo mundo vai. E muito provavelmente ele ia acabar na mesa de alguém. Mas a dor daquela vaca, que a gente tem o costume de achar que não sente nada, me doeu tanto. Sempre que eu perco um dos meus bichos que estão há anos comigo, para mim é um sofrimento. E por eles eu já briguei, eu já bati, eu já enfrentei homens. Que olha que eu sou uma mulher pequena e eu não tenho medo. Eu não deixo matar um animal na minha frente. Lá no meu terreno tem gambás, tem lagartos, algumas cobrinhas de vez em quando. Eu não deixo ninguém matar, nada. Até os besouros que entram aqui no meu apartamento de noite, que a minha gata quer pegar toda noite. Eu tenho que fazer uma luta e às vezes eu fico toda fechada, mesmo com calor, para que ela não pegue e não mate. Eu sei que é um instinto animal e eu sei que é da natureza, mas todo sofrimento, seja humano, seja animal, a mim toca de uma forma tão intensa. O dia acabou para mim ontem. Eu estou aqui esperando que apareça o dono para tirar aquele bichinho de lá. Eu sei que os urubus também têm que comer e fazem o seu papel na natureza. Mas é duro eu ver um animalzinho que eu acompanhei desde o nascimento, que eu via correndo aqui na frente do meu apartamento, brincando, agora sendo devastado. E aquela mãe que volta e meia vai lá e fica como uma mãe humana, olhando para sua cria. Eu não tinha pretensão de postar isso. Mas eu não sou só aquela Ana palhaça que fala gracinhas, que fala coisas superficiais. Eu também sou uma Ana que sente, que ama e que não entende. E às vezes, mesmo com toda a minha fé, com toda a minha crença em Deus, eu fico me perguntando por que Ele botou os animais no mundo para sofrerem na mão dos ditos humanos. Eu sei que o bezerrinho, ele morreu de causas naturais. Ninguém o matou. Mas eu também sei o quanto os animais sofrem, porque eu acompanho e eu nem quero mais ver. Eu tiro tudo do meu Facebook, mas ainda assim aparece. Então, eu penso, eu fico assim, eu pergunto a Deus, por quê? Por quê? Se eles também são tuas criaturas. E eu me rebelo, porque se Ele me deu essa missão de cuidar e de proteger os animais, por que Ele não me fez mais dura? Por que Ele não me deu um coração menos sensível?
Desculpa. Me desculpe. Eu tô assim, ó. Nem troquei de roupa, tô de camisola. Mas o meu coração tá machucado hoje. Eu sei que existe isso. E enquanto eu falo com vocês, milhões de animais estão em sofrimento. Eu sei disso. E eu peço a Deus que eu não veja mais, mas Ele insiste em colocar isso diante dos meus olhos. É difícil, sabe? É bem difícil conviver com essa dor. Como era difícil na época que eu era enfermeira da pediatria. E quando me chegavam crianças machucadas, mortas, violentadas. E eu ficava no mesmo estado, até pior. Então é isso. Desculpe se eu estraguei o sábado de vocês. Mas a gente tem que pensar um pouco. E o mundo inteiro tem gente trabalhando em prol desses que não têm voz, que não têm como se defender. Desculpa. Me desculpe. Mas essa também sou eu. Talvez essa até seja a Ana mais verdadeira. E não achem que não pensem que eu não me compadeço da dor humana. Compadeço muito. Mas me compadeço. Não me condene. Mas eu me compadeço mais pelo sofrimento dos animais. Reflitam um pouco sobre isso. Parem de achar que animal é coisa. Que animal pode ser comprado, jogado fora, quando se não quer mais, como coisa sem valia. Briguem com aqueles que cometem crueldade contra eles, porque eles não merecem. Eles sofrem, eles têm dor, eles sentem fome, eles sentem frio. Eles sofrem quando perdem seus filhos. Eu tive a prova disso. E foi tão intenso porque ontem parece que a natureza sabia o que estava acontecendo. Eu tenho muitos quero-queros aqui, muitos. Eles andam aqui pelo pátio do meu prédio, estão ali no pasto e cantam e gritam o dia inteiro. Ontem eu não ouvi. Não tinha passarinhos cantando. Não tinha quero-quero gritando. Eles também sabem. Apesar de tudo, eu desejo para vocês um bom sábado. E peço que vocês reflitam. E tenham compaixão